Eu estou vendo algumas pessoas falarem em disciplinar, entre aspas, o poder do Ministério Público e da Polícia Federal. O que nós temos que fazer é justamente o oposto, é fortalecer o Ministério Público e a Polícia Federal. Fortalecer o papel dessas instituições, que têm cumprido um importante serviço a esse país, ao contribuinte desse país, aos cidadãos desse país, nos últimos tempos. Quando eu era deputado federal, na legislatura passada, eu votei contra a PEC 37 de 2011, que restringia o papel do Ministério Público. Eu fui também, naquela legislatura, um dos pouquíssimos deputados federais que colocou emendas suas, individuais, ao orçamento para aparelhar o Ministério Público e a Polícia Federal. Se há excessos ou desvios, que punamos esses excessos e esses desvios. Mas não podemos nunca enfraquecer essas instituições que são importantes para esse país, para a democracia desse país e para o contribuinte desse país. No meio de tantas notícias negativas nos últimos anos, talvez o grande alento que nós temos hoje é justamente o trabalho dessas instituições. E no meio de tantas notícias negativas, nós temos que dar vivas à Operação Lava Jato, que, aliás, vem despertando na sociedade brasileira uma esperança de que as coisas se corrijam. Então, nós não devemos nunca enfraquecer essas instituições. E quem fala em limitar o poder do Ministério Público e da Polícia Federal, no fundo, está agindo contra o contribuinte desse país, contra aquele que paga os seus impostos e que quer ver o dinheiro dos seus impostos ser empregado com critério e com rigor. O trabalho dessas instituições tem sido uma das melhores coisas no Brasil contemporâneo. As denúncias constantes da delação premiada, ainda não homologada, do ainda senador Delcídio Amaral, são seríssimas e precisam ser investigadas a fundo. O que eu vejo hoje não é apenas um grande esquema de corrupção e roubo de dinheiro público. É também o roubo da esperança dos corações dos brasileiros, que cada vez acreditam menos em política, acreditam menos no Estado, e nós temos obrigação, as pessoas sérias que estão aqui, e existem mais do que as pessoas do lado de fora acham que existem, nós temos obrigação de defender o papel da política como elemento de transformação de uma sociedade. As denúncias constantes da delação do ainda senador Delcídio precisam ser investigadas a fundo. Entre elas, aqui coloca como possível a indicação de um ministro de Tribunal Superior para interferir diretamente nas investigações da Operação Lava Jato. Isso é algo muito sério, isso é algo muito grave. Eu apresentei aqui nessa casa, no ano passado, uma PEC, a PEC 52 de 2015, que instituía concurso público para ministros dos tribunais superiores e com mandato de 5 anos, para não ser um emprego, não. A pessoa que quiser, ela vai prestar um serviço à sociedade durante 5 anos. Pelo menos nós teríamos o acesso mais democratizado a esses cargos.
E, senhor presidente, a isenção de qualquer influência político-partidária nesses cargos. Apresentei aqui, senhor presidente, a PEC número 8 de 2016, na tarde de ontem, PEC que estava recolhendo assinaturas desde a semana passada, para que projetos de iniciativa popular tenham o mesmo trâmite de medidas provisórias, tenham o rito igual ao de medidas provisórias. Uma medida provisória, quando não é votada, após 45 dias ela tranca a pauta. Pois, pasmem, um projeto de iniciativa popular que tenha o recolhimento de milhões de assinaturas de brasileiros pode dormitar numa gaveta no parlamento. Isso não está certo. Pela minha PEC, em 45 dias, um projeto de iniciativa popular trancaria a pauta. Como, por exemplo, o projeto liderado pelo MP, que recolheu já 1,5 milhão de assinaturas de brasileiros, que é um projeto de iniciativa popular com 10 medidas contra a corrupção. Esse projeto vai ser protocolado no Congresso e pode ficar dormitando nas gavetas por o nosso regimento, igual a tantos outros projetos aqui. Então, com essa PEC, que eu peço a sensibilidade do plenário, projetos de iniciativa popular não votados em 45 dias trancariam a pauta. Eu não posso acreditar que um projeto vindo da Presidência da República tenha mais importância do que um projeto com 1,5 milhão de assinaturas diretamente protocolado pela população brasileira no parlamento. Nós precisamos incentivar mais mecanismos de democracia direta. Com relação à Polícia Federal, senhor presidente, fico feliz, já falei nessa tribuna, que a Polícia Federal vem agindo como órgão de Estado e não de governo. E assim deve continuar. E nós, parlamentares que temos consciência da nossa responsabilidade, devemos aqui nessa tribuna defender isso, dar força a isso e nos levantarmos contra qualquer coisa que diga respeito contrário a esse tipo de postura. A Polícia Federal agindo como órgão de Estado e não de governo, eu já vou encerrar, senhor. Senador Regufe, desculpa a interrupção. Eu pediria a Vossa Excelência que encerrasse, porque eu queria dar a palavra em seguida à senadora Marta Suplicy, porque nós temos que considerar que hoje é o Dia Internacional das Mulheres e elas têm, naturalmente, prevalência, né, nesse dia aqui no Senado Federal e acredito que no Congresso Nacional. Eu lhe agradeço, senhor presidente, a benevolência do tempo, só já vou concluir. Então, senhor presidente, eu penso que nós aqui temos o dever de defender a Polícia Federal quando ela age como vem agindo, como órgão de Estado e não de governo. E defender o papel do Ministério Público. Se há excessos ou desvios, que punamos os excessos e os desvios, mas nunca façamos qualquer movimento para enfraquecer uma instituição que é importante para esse país. Por último, senhor presidente, quero dizer que é preciso que tudo desse escândalo seja apurado e investigado a fundo. Um escândalo onde um simples e único gerente da Petrobras devolveu 182 milhões de reais aos cofres públicos, de dinheiro do contribuinte, porque as pessoas às vezes se esquecem que o dinheiro público é o dinheiro de cada cidadão desse país, de cada contribuinte desse país. É preciso que tudo desse escândalo seja apurado a fundo e que todos os responsáveis por esse desvio de dinheiro público, por esse verdadeiro assalto, sejam punidos, sejam eles quem forem e que posições ocupem. O Brasil, senhor presidente, é muito maior do que esses escândalos de corrupção. Muito obrigado.